Olá, tudo bem? Esse material que eu estou encaminhando para vocês, ele vai servir de suporte para que vocês possam realizar os próximos exercícios, né, as próximas atividades que eu vou enviar por e-mail para a turma. O tema desse material ele se refere ao estudo da semântica, que é o estudo da significação das palavras, né? É um estudo que vai exigir o conhecimento linguístico, né? O conhecimento que nós temos do nosso vocabulário, do significado das palavras. E o estudo da semântica também, né, conforme vocês forem conhecendo, vão perceber que é um estudo bastante complexo, mas ao mesmo tempo ele contribui muito para que nós possamos compreender um pouco mais do que vem a ser, né, o campo amplo, né, do significado das palavras que existe na língua portuguesa. Mas antes de começarmos a conhecer um pouco sobre a semântica, né, eu só quero mostrar aqui essa parte que fala com relação ao sentido das palavras, que também estão relacionados ao campo da semântica. Né? Eu já comentei um pouco sobre isso em sala de aula, né, que é a denotação e a conotação, né, a relação de sentido que o discurso pode promover. Então, o sentido denotativo, né, está se referindo ao sentido concreto, né, o sentido objetivo, o sentido real, né, o emprego da palavra em seu sentido usual, próprio, o primeiro informado no dicionário, sem dar margens a outras interpretações. Né, enquanto a conotação ela acaba sendo o oposto do sentido denotativo, da denotação, porque ela transmite, né, essa impressão emotiva, pessoal, é o sentido figurado, né, e ela permite outras interpretações. Então, agora podemos falar um pouquinho do que vem a ser aqui a semântica, né, o estudo da significação das palavras. Então, nós vamos ver aqui algumas relações, né, que o campo da semântica nos possibilita para essa compreensão. Então, nós temos as relações sinonímicas, né, as sinônimas, as relações antônimas, né, as relações polissêmicas, as relações homônimas e as relações parônimas. Né. Esses nomes parecem complicados, mas quando nós formos conhecer os conceitos, vamos perceber que não é tão complicado assim. Né. Então vamos começar então pelas palavras sinônimas. Né. As palavras sinônimas, né, todo mundo já tem conhecimento sobre isso, né? São aquelas palavras que, embora diferentes na forma, são semelhantes ou iguais no conteúdo, ou seja, no seu significado. Então nós temos aqui no exemplo, o médico estava presente no hospital, o doutor estava presente no hospital. Então nós temos aí as palavras em vermelho destacadas, médico e doutor, né, diferentes na forma, na escrita, mas iguais, né, no seu significado. Então nós temos aqui alguns exemplos de palavras sinônimas: patologia e doença, remédio e medicamento, exame e teste, habilitação e aptidão, né? São palavras diferentes na forma, na escrita, mas iguais no seu conteúdo, no seu significado. As palavras antônimas, né, o oposto, né, das palavras sinônimas. Elas são diferentes na forma e elas são opostas também no significado. Vejam aqui no exemplo as palavras que estão destacadas em vermelho e azul. A claridade aumenta, a obscuridade diminui. Nós temos aí as palavras claridade e obscuridade como sendo palavras antônimas, e aumenta e diminui também sendo aí palavras antônimas. Vamos ver aqui então alguns exemplos de palavras antônimas. Ágil, com a sua palavra antônima, lento, anexar, com antônimo separar, progredir com antônimo regredir, benéfico com antônimo maléfico, ativo com antônimo inativo e verdadeiro com antônimo falso. Na sequência, então, nós temos aqui agora as palavras homônimas. As palavras homônimas são aquelas palavras que elas são iguais. Elas podem ser iguais na escrita ou iguais na pronúncia. Nós vamos começar então falando das palavras homônimas homógrafas. Então vejam aqui que está destacado em vermelho, homógrafas. Homo, o termo homo vem de igual,
E o termo grafas vem de grafia, vem de escrita, que significa escrita, né? Então nós temos aqui um termo homógrafo, é aquele que é igual na escrita. Então vamos voltar aqui para o conceito. Palavras homônimas homógrafas são semelhantes na grafia, mas diferentes na pronúncia e significado. Vamos ver aqui no exemplo para tentarmos entender melhor. Se atenham apenas às palavras que estão em vermelho na sua escrita. Então nós temos aqui a escrita dessas palavras, né, iguais, mas a pronúncia e o significado diferente. Então, como é que nós pronunciamos aqui na primeira frase desse primeiro grupo de frases que exemplificam a escrita? Então, nós temos aqui a cor do caderno e aprendi a lição de cor. Então, nós temos aqui a pronúncia também diferente e o significado diferente. Então, aqui nós temos uma comprovação do que vem a ser uma palavra homônima homógrafa. Vamos ver aqui nesse outro exemplo. A dúvida cresceu durante a aula, ele duvida que conseguiu aprender. Então, nós temos aqui a pronúncia e significado diferente e a grafia igual. Vamos ver aqui alguns exemplos de palavras homógrafas que são iguais na grafia e diferentes na pronúncia e no significado. Acordo, substantivo, acordo vem do verbo acordar. Erro, substantivo, e erro vem do verbo errar. Jogo, substantivo, jogo vem do verbo jogar. Ele, pronome pessoal, ele, da letra L, vem da letra L. Mais aqui uns exemplos de homógrafos. Governo, substantivo, governo, verbo governar. Forma, substantivo, forma, vem do verbo formar. Colher, substantivo, e colher, do verbo colher. Agora vamos para as homônimas homófonas, que nós temos aqui, mais uma vez, homo, quer dizer igual, e fono, vem de som, de fonia, que então nós temos aqui as palavras que são iguais no som, ou seja, na pronúncia. Então, palavras homônimas homófonas são semelhantes na pronúncia, mas diferentes na escrita e no significado. Vamos ver aqui, então, na primeira bateria, no primeiro grupo de frases para exemplificar. Lenço de seda, espero que a febre ceda. Nós temos aqui, nessas duas orações, a palavra seda com escrita diferente, e essas palavras possuem significado diferente, né? Na primeira frase, lenço de seda, sabemos que seda com S é o tecido, e espero que a febre ceda com C vem do verbo ceder. Então, nós temos aqui mais duas frases para exemplificar. O prisioneiro foi colocado em uma nova cela. Após colocar a cela no cavalo, ele cavalgou até anoitecer. Nós temos aí as palavras cela com C, né, é o recinto fechado, né? No caso aqui nós temos a cela da prisão, e a cela com S, né, é quando se coloca em cima do cavalo, né, aquele objeto, para que facilite ali a cavalgar no cavalo. Então, nós temos aqui agora alguns exemplos de palavras homônimas homófonas. Acender, que é atear fogo, acender com C, né? E acender com SC, que é levar-se. Acento com C é o sinal gráfico e acento com 2 S é o banco. Temos aqui outros exemplos. Acerto com C, precisão. Acerto com 2 S, afirmação. Apressar com cedilha, marcar preço. Apressar com 2 S, acelerar. Censo com C, recenseamento, né, quando se faz alguma pesquisa, né, para coletar dados estatísticos, e censo com S é o mesmo que juízo. Aqui nós temos alguns exemplos da palavra cessão, né, quando ela tem 2 S e C no começo, vem do ato de ceder.
Sessão com cedilha é quando ela inicia-se com S, é a parte, o setor, algum departamento. E sessão que começa com S, tem 2 S no meio, é o mesmo que reunião também, a reunião do cinema, né? A sessão de cinema. Aqui nós temos externo,